Putin dá polêmica entrevista e fala, dentre outras questões, sobre o poder muito maior que a Rússia tem em relação aos ucranianos, fala sobre a OTAN estar se expandindo num modelo muito parecido com o que os alemães fizeram no contexto da Segunda Guerra Mundial e principalmente sobre a questão de armamentos nuclear em Belarus. Isso vai acontecer até metade desse ano. A Ucrânia confirma que está retomando Bakhmut, que está tomando novamente o controle da situação, e isso vem na esteira, pessoal, de declarações perigosas acerca de falta de apoio do Prigozhin, liderança do grupo Wagner, e também os Estados Unidos garante que vai fazer de tudo para defender o seu povo contra os iranianos. Isso vem muito no contexto do que a gente falou ontem sobre a questão da Síria. Vamos entender um pouquinho mais. E para finalizar, o Brasil, basicamente, vamos colocar, subiu no telhado, né, entre aspas, ou seja, o acordo Mercosul-União Europeia, apesar da tentativa de avanço da Ursula von der Leyen fazer uma visita aqui ao Brasil em meados de abril, muito possivelmente não vai dar certo. E vamos entender aqui exatamente por quê. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, hein, @prof_Ricardo Marcílio, me segue lá que é super legal. E caso você queira contribuir financeiramente aqui pro canal, pessoal, seja membro que isso ajuda demais, ou faça uma contribuição também via chave Pix. Se não, curso completinho de Geografia, Geopolítica e Atualidades. Para você que gosta de geopolítica, gosta aqui, né, da maneira como eu falo, tal, explico o mundo, pessoal, ó, tem bastante conteúdo sobre Brasil, sobre geografia geral, geopolítica, atualidades. Tem um conteúdo também inteiro de geografia, com mais de 1.200 exercícios, pessoal, comentados, é super legal, tá? Link na descrição, preço baratinho, vocês não vão se arrepender. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, pessoal, que hoje o vídeo tá tenso, tá? O Putin, ele deu uma declaração, né, uma entrevista a uma emissora estatal ali da Rússia e garantiu, pessoal, dentre outras questões, primeiro, que a OTAN ela está cada vez mais fazendo da maneira como a Alemanha fez no contexto da Segunda Guerra Mundial e formando um eixo. E é óbvio que quando ele usa a palavra eixo, que na época da Segunda Guerra era formado por Itália, Alemanha e Japão, não é à toa, né? É porque ele está querendo comparar as atitudes da OTAN, a atitude também que os nazis, não posso falar aqui no YouTube, né? Tiveram naquele contexto. Fala que, por exemplo, essa política de formar um único bloco, olha, a gente está lutando contra o inimigo comum, nós somos aqui os mais fortes, os mais poderosos, inclusive falando da própria expansão da OTAN e da militarização do Japão. O Japão era um dos países do eixo, como um dos componentes que provam essa tentativa da OTAN de criar um eixo, uma bipolarização. O Putin falou que ele, por exemplo, faz acordos com a China, como na semana passada aconteceu, né, na visita e tal, mas não é um acordo de soma zero, ou seja, a gente ganha porque o outro perde. É um acordo de cooperação entre Rússia e China, numa esfera de dois países que se aceitam, que se gostam, mas não contra um outro país. Era óbvio, né? A gente está levando em consideração aqui um presidente que vai tentar defender a sua nação. E a gente sabe que, claro, que a Rússia e a China tem muita coisa contra os Estados Unidos, né? Então, essa foi mais uma propaganda, assim, do Putin, assim como os americanos também, né? Tem muita coisa contra os chineses e russos. Não existe bonzinho na geopolítica internacional. Mas faz parte da propaganda russa, mostrando que está se formando um eixo associado à Alemanha da Segunda Guerra Mundial contra os russos. Outro ponto importante também está relacionado ao que o Medvedev já tinha falado, mas foi reforçado agora pelo Putin, que é a questão dos armamentos. Ele falou, por exemplo, que a aliança dos tanques que está chegando agora para a Ucrânia vai contar aproximadamente com 400 tanques, mas que os tanques russos, eles são mais poderosos. Por exemplo, o T-90M, né, que ele fala que é melhor que o Abrams, é melhor que o Leopard, é melhor que o Challenger, por exemplo, tá? Segundo os russos, e que enquanto a Ucrânia está falando em 400, a Rússia está falando em mais de 1.600 tanques produzidos em um único ano, fora os que já existem em operação. Claro, pessoal, de novo, a gente tem que levar em consideração de uma maneira imparcial, né? Pelo menos tentar fazer isso. De fato, a Rússia é mais poderosa que os ucranianos, isso ninguém duvida, tá? Mas alguns analistas ocidentais estão colocando que, por exemplo, a utilização dos tanques T-54 e T-55 demonstram uma certa fraqueza dos equipamentos da Rússia. Porque esses blindados, eles foram utilizados no contexto pós-Segunda Guerra Mundial. E por mais que eles tenham passado por modernizações e tal, cara, convenhamos que eles são muito mais frágeis, muito mais fracos do que os tanques mais recentes.
Claro que possivelmente eles não vão ser colocados na linha de frente de batalha, né? Possivelmente vai ser muito mais um apoio, ou então em áreas que você não tem a utilização de tanques pelo adversário. Mas, assim, isso demonstra, segundo alguns analistas ocidentais, uma certa fraqueza, tá? Você concorda com isso? Deixa aí nos comentários, tá? E outro ponto que, para mim, é o mais importante, está relacionado à utilização, à confirmação que a Bielorrússia, vai receber armamento nuclear por parte da Rússia. Vai lembrar, pessoal, que Belarus hoje é comandado pelo Alexander Lukashenko, que é talvez o principal aliado do mundo, tá, do governo Putin. Firmaram um acordo de defesa ano passado e o Lukashenko, sempre que precisa de financiamento, parceria, recorre ao Putin. É fato, tá? A Bielorrússia é um estado hoje aliado da Rússia. Só que quando a gente fala de Belarus, da Bielorrússia, ela faz fronteira com 3 países que são membros da OTAN, que é a Polônia, a Lituânia e a Letônia. Inclusive países que faziam parte, né, do antigo bloco aí, mais voltado para a parte socialista, vai? Lituânia e Letônia, por exemplo, faziam parte da União Soviética, tá? Então, é fato, galera, que essa preocupação com o armamento de Belarus é constante, é gritante. Segundo o Putin, e esse tipo de atitude só vai acontecer por conta das munições que o Reino Unido resolveu mandar para a Ucrânia. A gente já discutiu aqui em vídeos passados que o Reino Unido está mandando aquelas munições de urânio empobrecido, que quando colocada na ponta do projétil ou até no núcleo mesmo, ele entra em contato com ar ou em superfícies duras, aquilo incendeia, né, pega fogo, chega a mais de 3.000 graus e consegue perfurar blindados com uma eficiência bastante significativa. Só que, claro, a gente está falando de material radioativo, que quando incendeia, isso libera o mínimo de radiação. Claro, pessoal, não é arma nuclear, né? Claro que não, tá? Mas libera o mínimo de radiação e, segundo a Rússia, isso já foi provado, inclusive, nos ataques que foram feitos contra a Iugoslávia, né? A pós-Iugoslávia aí, na região dos Balcãs, no contexto da OTAN. Tá, no final da década de 90, começo dos anos 2000. Assim como já foi usado na Síria, no Iraque e tal. E esses projéteis, quando eles entram em contato com o solo, isso contamina o solo, tá? Então, há sim prejuízo, segundo o próprio Putin. Então, como medida, ele vai armar, segundo ele, tá? Sem desrespeitar nenhum tratado do New START, porque lembra, né? O Putin ele saiu do tratado porque ele saiu provisoriamente, porque ele alegava que a Rússia, por estar sendo sancionada, não poderia fazer vistoria às armas americanas. Então, por que os americanos poderiam fazer vistorias às armas russas, tá? Fora que também o Putin considera que é injusto o Putin, a Rússia, só poder fazer vistorias às armas americanas, quando na verdade Reino Unido, França, tal e outros aliados também têm armas nucleares. Só que o Putin não pode fazer vistoria sobre elas. Então, nesse momento de sanções e tal, ele saiu, mas ele prometeu que ia respeitar as deliberações do New START. E ele vai respeitar, segundo ele. Fala assim, pô, professor, mas está armando outro país, segundo o Putin, tá? Isso é feito há décadas pelos Estados Unidos, inclusive em regiões próximas da Rússia. Na Turquia, na Bélgica, na Alemanha, na Grécia tinha, né? Agora, se não me engano, tá desativado, segundo o próprio Putin falou, tá? Então, mas assim, colocou uma listagem de países que têm armas nucleares americanas, isso nunca foi visto como um problema, quase que minando, né, a presença da Rússia, afrontando ali a Rússia. Até mesmo estava sendo cogitado, agora com Finlândia, fazendo parte da OTAN, possivelmente vai entrar, né, no futuro próximo, mas também Lituânia, Letônia, Estônia, receberem esse tipo de armamento. Então, segundo Putin, é só uma medida de resposta. E isso não vai mudar, é só uma questão de segurança, de soberania territorial. Só que, claro, para Polônia, Lituânia e Letônia é uma atitude que preocupa demais. Bielorrússia, até julho, vai ter uma arma nuclear pelos russos. Vai lembrar que Belarus já tem o próprio sistema Iskander, né? E ele poderia sim receber, é muito mais fácil, né, colocar as ogivas nucleares nessas porções do território. Tudo bem? Outro ponto, pessoal, que chamou a atenção está relacionado a declarações da defesa ucraniana, colocando que a situação em Bakhmut já está muito mais controlada. Bakhmut, para quem não lembra, né, é um território, pessoal, uma cidadezinha, média, vamos colocar, tinha 70 mil habitantes antes do conflito e virou quase que uma coisa simbólica, porque o Grupo Wagner avançou para esse território. Pô, galera, eu gravei vídeo aqui pra vocês há 3 semanas, 4 semanas, com o Prigozhin em cima de que é o líder do Grupo Wagner, né, em cima do prédio ali, falando, olha, a gente conquistou Bakhmut, não sei o que lá, tal. Só que a ajuda da Rússia que vem para o Grupo Wagner em Bakhmut está cada vez menor.
O próprio Prigozhin, perdão, ele mandou, galera, uma carta pública. Pois se a coisa tava, se ele mandou a público, é porque alguma coisa não tá bom, né? Pô, fala ali, né? Nas entrelinhas e tal. Colocou uma carta pública falando que as munições, equipamentos, a ajuda do exército russo estava muito aquém do necessário e que as tropas estavam se desmobilizando. Ao mesmo tempo, o Zelensky, ele exigiu que os seus militares ali, mesmo que Bakhmut pudesse ser perdido, continuassem confrontando em Bakhmut, porque isso poderia significar o atraso das tropas russas, perdas também, né, de vida dos russos e tal, e até uma conquista de moral para o exército ucraniano. Só que, aparentemente, pelas declarações tanto do Prigozhin, que está demonstrando essa certa dificuldade, como também pelas declarações da Ucrânia, que falam que estão conseguindo reconquistar algumas porções. O Prigozhin disse na segunda-feira que eles têm 70% do Bakhmut, tá? Enquanto os ucranianos alegam, o Zelensky só fala que precisa de mais arma ele precisa, ele sempre fala sobre isso, tá? Inclusive, até a Macedônia do Norte, ela acabou de mandar, galera, 12 helicópteros Mi-24. Então agora, além da Eslováquia, além da Polônia, mais uma porção aí de equipamentos aéreos, né, por parte da Macedônia. Mas que o contra-ataque ele vai acontecer e o Prigozhin desesperado, me ajuda, tal. Então Bakhmut, que já estava praticamente na mão dos russos, ainda hoje, tá? É uma situação extremamente delicada para os ucranianos. Os russos ainda controlam, mas os ucranianos começam a ver uma luz no fim do túnel. E Bakhmut, além dessa questão simbólica, que é um conflito, pessoal, que dura meses, né? Por quem ser o vencedor, dá uma moral para a Rússia ou para a Ucrânia, também é o caminho para Sloviansk e Kramatorsk. E aí a consolidação na região de Donbás do domínio russo, caso a Rússia consiga dominar a região de Bakhmut. Tudo bem? Outro ponto, galera, que chamou atenção está relacionado às declarações do Biden. A gente também tratou no vídeo de ontem, né? Aliás, quem não viu, pessoal, veja, tá super legal, tá? Recomendo. Que eu falei um pouquinho sobre a questão dos ataques que acontecem na Síria. A Síria é um país hoje que tem bases militares americanas, cerca de 1.000 militares americanos no território da Síria, e que o Bashar al-Assad já falou várias vezes na ONU, reclamou tal, que ele não aceita, ele considera ilegal essa ocupação que acontece na Síria. Os Estados Unidos alegam que isso é somente para defesa da democracia do país e para expulsar as tropas do ISIS, tá? Só que a Síria não considera como legal isso. E o Irã critica, e a Rússia critica, e por aí vai, né? E a Síria é um grande aliado do Irã. Recentemente, alguns ataques aconteceram a posições americanas, inclusive ferindo, galera, ou matando, tá? Ferindo e matando empreiteiros e soldados americanos através de um drone. Um drone que foi, segundo os Estados Unidos, um drone iraniano. Os Estados Unidos respondeu a esse ataque, o Irã fala que não matou ninguém, tá? Mas aí também não sabemos. E aí, o Irã e a Síria atacaram novamente posições dos Estados Unidos. Então, está aumentando a tensão na região, pela presença dos americanos. Inclusive, a Síria alega que essas tropas americanas, inclusive, participam, pessoal, de contrabando de trigo, contrabando de petróleo, prejudicando as posições da Síria. O Trump já falou no passado, olha, nossa intervenção na Síria se dá porque a Síria é um país super relevante. A Síria está no coração do Oriente Médio, futuras rotas de gasodutos e oleodutos que conectariam o Golfo Pérsico até a Europa passariam pela Síria. A Síria, estrategicamente, está próxima do Líbano, está próxima do Irã, está próxima do Iraque, galera, regiões riquíssimas em petróleo e geopoliticamente super significativas. Então, o Biden, que autorizou o ataque, né, às bases sírias iranianas recentemente, deu uma declaração quando estava fazendo uma conferência junto com Justin Trudeau, que é o primeiro-ministro canadense, que ele não vai deixar que nenhum americano se fira em território estrangeiro, dando a entender que ele vai aumentar as retaliações aos recentes ataques que vem acontecendo entre Síria, Irã e Estados Unidos. E para finalizar, galera, mas não menos importante, o acordo Mercosul-União Europeia. Acho que eu já falei umas 35 mil vezes sobre esse acordo, é que sempre tem uma novidade, mas quase sempre pro mesmo caminho, tá? Esse acordo que prevê a livre circulação de quase todos os produtos entre Mercosul, né, na verdade, que é Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Venezuela, que está suspensa, e Bolívia, que está em processo de adesão, e a União Europeia, com seus 27 membros, ele começou a ser pensado ainda no governo FHC, em 1999, tá? Só que tem toda aquela coisa, né, de comunicação, de legislação, como que vai ser feito e tal. Em 2019, avançou-se bastante e precisaria da aprovação de cada um dos parlamentos nacionais.
Como na época o presidente era o Bolsonaro e a União Europeia tinha algumas rixas, né? O Macron, a Angela Merkel, etc. Culpava-se muito a questão que o Bolsonaro, por conta das políticas ambientais ruins, por conta da não defesa dos povos minoritários, questão indígena, questão quilombola, a União Europeia não fechava esse acordo, tá? Inclusive, ambientalistas europeus falam que o mínimo para conseguir fechar um acordo do Mercosul-União Europeia é ter a promessa, que vai ter a defesa da floresta amazônica e da floresta também do Gran Chaco, tá? Que também faz parte ali do contexto do Mercosul. E aí agora, né, com o governo Lula, que pelo menos na promessa falava... Na verdade, na prática, a gente viu que em fevereiro, pessoal, o desmatamento ele foi até maior, né? Desmatamento recorde. O governo fala que ainda não teve tempo de mudar, que na verdade foram dados acumulados, enfim. Não estou entrando em questões políticas, tá? Estou vendo a questão prática aqui. Por enquanto não houve sensível mudança, tá? Talvez na promessa, aí é outra coisa, tá? Não sei, vamos ver aí no futuro próximo. Mas, pela promessa, o governo Lula achou bom. Acho que a União Europeia, né, tá vendo que o Brasil tá se aproximando da China, inclusive ia fazer a visita, fechando mais de 30 acordos. Não fez por conta da doença do Lula, né? Aliás, galera, só especulando aqui, né? Muita gente tá falando que, na verdade, nem pode ter sido pelo Lula exatamente, tá? Mas por conta da China. A gente sabe que o Xi Jinping, ele fez uma política ali de Covid zero, etc., muito forte. E por mais que o Lula não esteja com Covid, pô, aparecer ao lado de uma pessoa doente, mesmo seja com uma pneumonia leve, como a mídia tá divulgando, poderia meio que abalar a imagem do Xi Jinping, entendeu? Pô, mas você não é tão preocupado com a questão sanitária assim? Como que um presidente doente vai fazer uma visita aí de 5 dias com o Xi Jinping, né? Então, especula-se que possa ter sido pressão da própria China, tá bom? Mas enfim, pô, aproximação com a China, tal, a União Europeia vai querer fazer um acordo com a gente, né? Os caras estão estagnados, estão precisando de mercado, tal. O Olaf Scholz fez a visita recente ao Chile, à Argentina, ao Brasil, falou sobre a questão do lítio, precisa para fazer bateria e tal. Beleza, vão fechar acordo. Porém, pelas informações que foram divulgadas, inclusive o próprio Mauro Vieira, que é o nosso ministro das Relações Exteriores, deu declarações nesse sentido, entrevistas nesse sentido, a União Europeia está fazendo concessões, aliás, está fazendo pedidos muito altos por pressão dos ambientalistas. Vou colocar para vocês aí, pessoal, na tela, as exigências do novo acordo Mercosul-União Europeia, só que para o Brasil, isso já está sendo considerado como um abuso e uma desculpinha protecionista. A gente sabe que o Brasil, e o Mercosul, tá, mas principalmente o Brasil, ele é fortíssimo na sua pauta de agroexportação. Então, nossa produção aí de cereais, nossa produção de carne, por exemplo, é das mais produtivas do mundo. Se os nossos produtos agrícolas entrarem no mercado europeu sem nenhum tipo de imposto, a gente quebra os produtores locais, principalmente os franceses, né, que é o celeiro agrícola aí, é o produtor agrícola agropecuarista da União Europeia. Então existe uma pressão dos ambientalistas, mas também do setor primário desses países, para que haja uma sobretaxa sobre produtos brasileiros. Porque eles entrariam mais caro e não quebrariam os produtores locais. Então a União Europeia estaria colocando 1001 desculpas. Tem os povos quilombolas, povos indígenas, desmatamento da Amazônia, o Gran Chaco também, que tem que ser preservado, enfim. Então a gente não pode fechar o acordo do Mercosul na Europa. Uma das coisas que eles querem, por exemplo, é que até 2025 o Brasil reduza em 50% o seu desmatamento. Pô, galera, é uma taxa muito elevada, né, para uma questão aí de 2, 3 anos. Então, praticamente deixaria inviável perdão, o acordo Mercosul-União Europeia, tá? Por conta disso, muito possivelmente o acordo vai entrar num stand-by aí, digamos. A Ursula von der Leyen, ela chega aqui no Brasil no dia 12 de abril, que é a presidente, né, da União Europeia, muito possivelmente para discutir como a gente vai conseguir mediar esse acordo. O que ela vai querer? Que o Brasil trace metas ousadas, talvez até incumpríveis, num prazo curto, para sobretaxar produtos brasileiros, para agradar os ambientalistas europeus e para fazer com que os produtos da União Europeia entrem livremente no mercado do Mercosul. Pelas declarações públicas, tanto do Lula quanto do Mauro Vieira, aparentemente o acordo subiu no telhado. Deu ruim. E aí, pessoal? Vocês acham que o Brasil tinha que fechar? O Mercosul, né, como um todo. Fala o Brasil, mas entenda o Mercosul. Esse acordo Mercosul-União Europeia, por que a Europa coloca tantas exigências assim? Está preocupado com os nossos indígenas? E aí, pessoal, deixa nos comentários, quero saber a opinião de vocês. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau, pessoal. Até!